bom dia! Está no ar o Jornal Terra Viva, primeira edição. Veja agora o que é notícia no agronegócio, no Brasil e no mundo. Acordo entre governo e representantes das transportadoras de cargas e caminhoneiros é adiado para a semana que vem, quando será realizada uma nova rodada de reuniões. A ideia é trabalhar agora nas minutas, até o final dessa semana. Semana que vem a gente põe todo mundo na mesa, vamos fechar segmento por segmento, setor por setor. Irã adverte o Brasil sobre navios parados em Paranaguá após a Petrobras negar o fornecimento de combustível e ameaça comprar produtos agropecuários de outros países da América do Sul. Volume de cana processada no centro-sul do país chega a quase 41 milhões de toneladas na primeira quinzena de julho e produção de açúcar registra nova queda. Governo federal anuncia novas regras para o saque de contas ativas e inativas do FGTS. E ainda, hoje é dia do produtor rural. Nossa reportagem especial mostra uma fazenda de Água Fria de Goiás que é referência em sustentabilidade econômica, social e ambiental. Essas e outras notícias agora no Jornal Terra Viva, primeira edição. Ficou para a semana que vem mais uma rodada de reuniões em Brasília entre o governo e representantes de transportadores e caminhoneiros. Na primeira rodada de negociações realizada ontem, os caminhoneiros saíram otimistas. Foi um dia de conversas em Brasília na busca de entendimento na definição da tabela do frete rodoviário. Pela manhã, representantes das empresas transportadoras estiveram no Ministério da Infraestrutura. À tarde, a vez foi dos caminhoneiros. A tabela elaborada pelo setor de logística da Universidade de São Paulo foi suspensa depois de críticas da categoria em relação a valores. O governo identificou movimentos entre os motoristas que poderiam levar a uma greve e orientou imediatamente a suspensão do tabelamento pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, que atendeu ao pedido. Na primeira rodada de negociações, os caminhoneiros saíram otimistas. Houve um grande entendimento, capitaneado pelo ministro Tarcísio, com todos os atores aí tentando pacificar o setor, que é o que todos nós queremos, uma condição digna de trabalho e seguir a vida e seguir trabalhando e seguindo dando dignidade para as nossas famílias. A tabela da USP deve ser mantida, mas com definições de preço específicas de acordo com o tipo de carga transportada. As negociações seguem. Na semana que vem está prevista mais uma rodada de reuniões em Brasília entre o governo e representantes de transportadores, embarcadores e caminhoneiros. A tendência, segundo o ministro da Infraestrutura, é de fechamento de um acordo. A ideia é trabalhar agora nas minutas, até o final dessa semana. Semana que vem a gente põe todo mundo na mesa, vamos fechar segmento por segmento, setor por setor e até o final de semana que vem a gente quer estar com isso encerrado. Aumenta a tensão entre Brasil e Irã. Há mais de um mês, navios iranianos estão parados na costa brasileira por falta de combustível. O governo brasileiro confirmou que não vai abastecer as embarcações por receio de sofrer retaliações dos Estados Unidos. Agora, o país persa ameaça negociar com outros mercados caso o governo brasileiro realmente não reabasteça os navios. As embarcações devem transportar cargas de ureia e milho que foram vendidas ao Irã. O embaixador do Irã afirmou às autoridades brasileiras que o país pode facilmente encontrar novos fornecedores de milho, soja e carne se o Brasil recusar o reabastecimento dos navios que estão no porto de Paranaguá, no Paraná. Isso é preocupante, porque o Irã é o maior importador de milho brasileiro e é hoje um parceiro comercial importante para o Brasil, com quem o Brasil tem um superávit na balança comercial muito grande. O conflito começou após a aproximação do governo brasileiro com os Estados Unidos, que recentemente declarou guerra comercial ao Irã. O impasse entre os países começou em novembro do ano passado, depois do presidente Donald Trump abandonar o acordo nuclear com aquele país. O governo americano proibiu empresas e países aliados de fazerem negócios com entidades que estão sob sanções, como as empresas responsáveis pelas embarcações iranianas atracadas.
Para não deixar os navios à deriva, o Irã estuda o envio de combustível, embora essa opção levaria mais tempo e custaria caro. O embaixador iraniano está negociando uma reunião com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo. Em um comunicado, a pasta disse que está trabalhando com o tribunal que vai decidir sobre os navios. Antes da aproximação norte-americana, o Brasil tinha uma relação amistosa com o Irã, um grande importador de milho, carne e açúcar, que gera uma receita de 2 bilhões de dólares por ano. Nas regras da OFAC, nas regras do embargo econômico imposto ao Irã, existe uma previsão de exclusão daquelas operações de venda de alimentos, venda de medicamentos, gêneros de primeira necessidade. Essas operações elas estão excluídas do embargo. Agora, assim como essas operações estão excluídas, então o transporte também deveria estar, porque o transporte é um elemento necessário, natural dessa operação. Agritendências. O Brasil está comprando uma briga desnecessária com o Irã, importante mercado importador dos produtos do agronegócio. Acompanhe a análise de Silmar Miller. O governo brasileiro está comprando uma briga desnecessária com o Irã, ao não permitir que a Petrobras abasteça com seu combustível 2 navios iranianos que estão há cerca de um mês parados em portos do sul do país, para embarcar uma carga de 100 mil toneladas de milho para a nação islâmica. Nessa quarta-feira, o embaixador iraniano no Brasil advertiu que seu país poderá deixar de comprar produtos brasileiros, comprometendo relações comerciais que vinham crescendo nos últimos anos. O Irã vem comprando quantidades crescentes de produtos do agronegócio brasileiro, sobretudo grãos e carnes, em valores que em 2018 superaram os 2 bilhões de dólares. A alegação da Petrobras e do governo é de que o Brasil se obriga a isso por conta das sanções decretadas pelo governo dos Estados Unidos ao país do Golfo Pérsico diante do suposto descumprimento do acordo sobre o seu programa nuclear. Juridicamente, no entanto, na avaliação de advogados especializados, a venda de alimentos, como é o caso, não se enquadra no âmbito das sanções. A atitude do governo brasileiro, portanto, estaria ancorada meramente no terreno do alinhamento diplomático do governo Bolsonaro com o governo de Donald Trump. Ao assumir um lado nessa questão, porém, o Brasil cria 2 problemas para si mesmo. De um lado, pode-se perder um mercado importante para os produtos do nosso agronegócio. De outro, se vier a se alinhar automaticamente a todas as brigas geopolíticas de Donald Trump, o Brasil corre o risco de se tornar um país não confiável em suas relações comerciais internacionais, que sempre foram marcadas pela neutralidade. Seria de todo oportuno uma manifestação sobre o assunto por parte da Frente Parlamentar da Agropecuária, considerando que o atual governo foi eleito com amplo e majoritário apoio dos produtores rurais de todo o país, e que certamente não pode se dar ao luxo de perder um mercado tão importante quanto esse. A seguir, a previsão do tempo para todo o país e você vai ver também. Volume de cana-de-açúcar processada no centro-sul do país chega a quase 41 milhões de toneladas na primeira quinzena de julho e produção de açúcar registra nova queda. É daqui a pouco aqui no Jornal Terra Viva, primeira edição. O dólar fechou em queda de 0,1% e começa o dia cotado a R$ 3,77. A Bovespa teve alta de 0,4%, fechando o pregão aos 104.119 pontos. A cotação da soja negociada na Bolsa de Chicago fechou em alta de 0,5% a $8,96 o bushel. No mercado físico, estabilidade. A quantidade de cana-de-açúcar processada no centro-sul do país atingiu quase 41 milhões de toneladas na primeira quinzena de julho, de acordo com a Única, a União da Indústria de Cana-de-Açúcar. A produção de açúcar caiu 19,08%, com 1.940.000 toneladas na comparação aos 2.400.000 toneladas registradas no mesmo período do ano passado. O volume de etanol comercializado neste período totalizou 1.380 bilhões de litros. Deste total, apenas 109 milhões e meio de litros foram exportados. O restante, 1.3 bilhões de litros, foram consumidos internamente. E para esta quinta-feira, a previsão é de tempo firme na maioria das regiões produtoras do país. Os detalhes agora na previsão do tempo.
Ainda sob a influência de um forte bloqueio atmosférico no Pacífico que tem inibido o avanço de frentes frias pelo centro-sul do Brasil, a água disponível no solo em áreas produtoras segue cada vez mais baixa, principalmente em áreas do Brasil central. Áreas produtoras, principalmente centro-oeste, sudeste, interior aqui do Nordeste e também algumas áreas da região norte, estão com índices de água no solo abaixo dos 10%, já considerado um estresse hídrico para as plantas. Agora, no decorrer desta quinta-feira, nada de chuva em grande parte do Brasil central. A massa de ar seco ainda atua e o sol predomina entre poucas nuvens em todas as áreas mais claras do mapa. Ainda chove em áreas da região norte do Brasil, também em áreas costeiras do Nordeste, até aqui no Sudeste, por conta de instabilidades no alto da atmosfera, além dos ventos úmidos que sopram do mar contra a costa. A atenção voltada principalmente para o sul do Brasil, devido à passagem de uma frente fria que já provocou muita chuva sobre Rio Grande do Sul. E durante esta quinta-feira, o tempo segue bastante instável, principalmente no território gaúcho, nas áreas escuras do mapa, mais um dia de céu nublado, chuva a qualquer momento do dia. Agora, no período da tarde desta quinta-feira, calor intenso em áreas do Nordeste, do Norte e também do Centro-Oeste, Sul e Sudeste com temperaturas amenas. Mas vale ressaltar que é somente no sul do Brasil que a temperatura volta a cair após a passagem do sistema frontal, máxima de 19 graus em Porto Alegre. No Rio de Janeiro, a temperatura já alcança os 29 graus no período da tarde. Para esses próximos dias, tempo seco ainda em boa parte do Brasil central, chove somente em áreas da região sul, principalmente na metade sul gaúcha. Acumulados que devem variar entre os 40 e até os 60 milímetros. Amanhã a gente volta com mais previsão do tempo. E a seguir, governo federal anuncia novas regras para o saque de contas ativas e inativas do FGTS. E ainda, hoje é dia do produtor rural. Nossa reportagem especial mostra uma fazenda de Água Fria de Goiás que é referência em sustentabilidade econômica, social e ambiental. Em instantes, aqui no Jornal Terra Viva, primeira edição. A cotação do milho negociada na Bolsa de Chicago fechou em queda de 0,2% a 4 dólares e 30 centes. Na Bolsa de Valores B3, a cotação fechou em alta também de 0,2% a R$ 38,70. No mercado físico, estabilidade nas praças pesquisadas. A cotação da arroba do boi no mercado físico fechou em alta de 0,7% no Triângulo Mineiro. E como já estava previsto, o governo federal anunciou as regras para o saque anual das contas ativas e inativas do FGTS. De acordo com o governo, os saques do FGTS começarão em setembro e a previsão é injetar 42 bilhões de reais na economia até 2020. O saque será de até R$ 500 por conta. Quem tiver conta na Caixa, o banco depositará automaticamente o valor. Quem não tiver, deverá seguir o cronograma a ser divulgado pela Caixa. Com esta medida, 96 milhões de trabalhadores deverão ser beneficiados, número 4 vezes maior do que o registrado há 2 anos, quando o governo liberou o saque de contas inativas. Segundo o Ministério da Economia, cerca de 80% das contas existentes no FGTS possuem saldo de até R$ 500. Além deste saque, o governo também anunciou uma nova modalidade de saques a partir de 2020, no aniversário de cada trabalhador. Para quem decidir migrar para o saque aniversário, uma quantia será depositada anualmente descontando da conta do FGTS do trabalhador. Para a área econômica, a medida vai garantir mais autonomia ao trabalhador, que poderá contar com uma renda extra. Além da divulgação das regras, foi confirmado pelo governo que não haverá alteração na multa de 40% em caso de demissão sem justa causa. Em julho, o agronegócio tem 2 datas importantes. Hoje, dia 25, é o Dia do Produtor Rural. E no domingo, dia 28, é comemorado o Dia do Agricultor. E para homenagear os produtores de todo o país, nós vamos exibir agora uma reportagem especial sobre uma propriedade que é modelo em sustentabilidade econômica, social e ambiental. A fazenda fica em Água Fria de Goiás. O produtor rural foi selecionado entre outros 13 candidatos e recebe a assessoria técnica de uma empresa internacional. Os ganhos em produtividade e a melhoria nos controles da gestão impressionam. Fazenda Nossa Senhora Aparecida em Água Fria de Goiás. Aqui mais parece a fazenda do futuro.
Nossa primeira visita foi à área de preservação permanente. Ela foi cercada para garantir a conservação de uma nascente. Daqui visitamos o plantio de soja. Além da semente de qualidade, a lavoura é vistoriada por um patrulheiro que verifica em dias alternados a população de percevejos. Assim, ações podem ser tomadas de forma rápida para o controle das pragas. O produtor Oli Fiorese é o único no país a fazer parte do Forward Farming, programa em inglês que significa Fazenda para Frente, iniciativa de uma empresa multinacional de sementes e defensivos que presta assessoria técnica para garantir a sustentabilidade da produção. Acrescentou muita coisa para nós, desde relacionamento com funcionários, esse trabalho de treinamento com esse pessoal, nossos parceiros, o incremento de nossa produtividade. No mundo, 30 propriedades rurais participam desse projeto, que é válido por 3 anos, mas pode ser renovado a cada 3. Os filhos do seu Oli, que também acompanham a rotina da fazenda, viram as mudanças acontecer. Mudou muitos processos que antes a gente fazia de alguma forma certas atividades, né? E hoje a gente está mais organizado quanto a processos tanto de logística, a gente tem um controle maior, chega tanto para sair ou entrar para o produto, né? A gente tem um controle maior através informatizado, né? Os funcionários são mais capacitados, teve treinamento, então toda essa parte de controle de estoque também a gente ficou mais afinado, né? Por causa da informatização, então todo esse controle precisa ser maior e instantâneo. A conscientização de toda a equipe de trabalho que tem que produzir cada vez mais, só que de uma forma mais sustentável, agredindo cada vez menos. Então a gente procura fazer uma utilização mais responsável dos químicos na fazenda. E com as boas práticas, a produtividade de soja, carro-chefe dos cultivos, teve um incremento de 10%. Saltou de 4.300 quilos por hectare para 4.900. E a propriedade tem até certificação internacional de soja sustentável. E o maior exemplo de que o meio ambiente está em equilíbrio é que a poucos metros da lavoura de soja encontramos colmeias com 4 espécies diferentes de abelhas típicas aqui do Cerrado. A lavoura de soja que tem as aplicações de defensivos quase que semanalmente, é possível ter a lavoura aqui a poucos metros e do lado a gente consegue ver abelhas habitando normalmente sem interferência dos produtos. Isso prova que é possível, né, ter essa conciliação. Satisfeitos com os resultados, a sucessão familiar aqui está garantida. Sim, é muito bom e é muito gratificante, assim, a gente trabalhar em algo que meu pai construiu, meu avô trabalhou, então, e dar continuidade a isso, a gente crescer junto, para mim, assim, eu acho muito, muito gratificante e hoje não me vejo fazendo outra coisa. Muito legal fazer parte disso. Até 2020, serão 70 propriedades rurais no planeta a fazerem parte desse projeto. Outras 3 serão selecionadas no Brasil. Produtor rural há 35 anos, seu Oli só tem elogios. É um gosto muito grande e uma paixão, porque é uma atividade que todo dia você é desafiado, você tem que buscar a solução para um problema que aconteceu esse ano, que não aconteceu o ano anterior, e nisso você tem que buscar o conhecimento. E o conhecimento, às vezes, você tem que fazer o uso dos parceiros e da tecnologia, que às vezes você não tem ela disponível, mas tem pessoas e empresas que têm. Então isso é muito legal você poder e contar com essas pessoas que trazem esse conhecimento para você. E nós terminamos o Jornal Terra Viva, a primeira edição de hoje, com mais homenagens aos produtores rurais. A todos vocês, o nosso muito obrigada. Temos orgulho de mostrar todos os dias os desafios e as conquistas dessa atividade que é essencial para o desenvolvimento, a economia e a paz no mundo. Feliz Dia do Produtor Rural e até amanhã!